Hoje, vou explicar um filme de ação, ficção científica e suspense chamado Substitutos. Spoilers à frente! Em um futuro próximo, os humanos criaram robôs que substituíram as pessoas na vida cotidiana. Os substitutos, como eles os chamam, são controlados por meio de cadeiras de estimulação por meio de sinais neuropáticos. Os humanos permanecem na segurança de suas casas enquanto seus substitutos vivem suas vidas por eles. As taxas de criminalidade despencam e a vida social melhora à medida que o racismo e o ódio diminuem. Cerca de 98% da população usa substitutos, e isso se tornou a nova norma. Recentemente, grupos de pessoas, chamados dreads, começaram um movimento contra os substitutos. Eles marcam os substitutos como mentiras e enganos. Os dreads se reuniram em pequenas zonas de isolamento em cidades em todo o mundo e são liderados por Zaire Powell. Em uma noite típica, um jovem rico é levado de motorista pela cidade. Ele diz ao motorista que o destino anterior, o teatro, pode ser um pouco chato. O motorista sugere um clube, e o homem concorda. No clube, o homem dança com estranhos e uma mulher chama sua atenção. Eles se esgueiram para o beco para se beijar, e uma figura aparece. O homem diz à figura para sair, chamando a figura de saco de carne. Os dois são subitamente banhados em eletricidade e a figura se afasta. Agente Peters e agentes Greer do FBI chegam ao local e encontram o homem e a mulher substituta. Um policial diz a eles que o substituto masculino não está registrado enquanto o feminino está atribuído a alguém, mas o proprietário não apresentou nenhum relatório. Eles veem os substitutos com os olhos queimados, e Greer vê o chip de memória do substituto masculino frito. Greer e Peters então vão para o apartamento da operadora da substituta e o encontram morto com o nariz sangrando. Greer olha para a última coisa que o substituto viu e vê os olhos do substituto masculino queimarem e quebrarem antes que a alimentação seja interrompida. Greer então vai para casa e pega um copo de água para si, revelando que Greer também é um substituto. O substituto então entra em um armário e estaciona sozinho. Greer então se levanta de sua cadeira de estimulação e olha para seu substituto. Ele sai do quarto e entra em um quarto infantil. Ele vê uma foto dele e da esposa com um filho antes de fechar a porta. Ele vê a barriga de aluguel de sua esposa e Greer sugere férias. Sua esposa, Meg, sugere que eles possam levar suas substitutas para o Havaí, mas Greer deseja deixar as substitutas em casa e que elas saiam fisicamente. Ele diz que eles não estão juntos há um tempo, e Meg parece ficar chateada. Ela diz que eles estão juntos todos os dias, mas Greer diz que são seus substitutos que passam o tempo juntos. Meg insiste que é melhor assim. Em um dormitório universitário em San Diego, os adolescentes encontram seu amigo, Jared, em sua cadeira, sem vida e coberto de sangue. O chefe de polícia, Andrew, então informa a delegacia sobre a descoberta. Eles descobriram que os dois operadores, Jared e a operadora substituta, tiveram seus cérebros liquefeitos. Parece que o que quer que tenha acontecido com seus substitutos os matou. Greer e Peters analisam as imagens dos substitutos e veem um homem carregando uma arma. Greer diz a Andrew que o caso pode ser um homicídio. Eles então recebem um telefonema informando que Jared é filho do pioneiro substituto Lionel Canter. Uma reportagem revela que Lionel é considerado por muitos como o pai da barriga de aluguel. Ele havia transformado sua empresa, Virtual Self Industries ou VSI, em uma das maiores corporações do mundo. Infelizmente, ele foi expulso por seus parceiros vários anos atrás. Humilhado e repudiado pela empresa que ele havia construído, Lionel se tornou um recluso, evitando os olhos do público por quase uma década. Greer e Peters visitam Lionel. Eles são conduzidos e um dos substitutos de Lionel os encontra. Lionel então diz aos detetives que Jared se afastou dele desde o início. Quando Jared foi para a faculdade, Lionel ofereceu a ele para usar qualquer um de seus substitutos. Este foi um meio de ligação para os dois. Peters enfatiza a importância de não permitir que outros usuários emprestem substitutos registrados para outros indivíduos. Greer então reitera que eles não querem ofender e eles estão apenas tentando resolver a morte de Jared. O questionamento de Peters irrita Lionel, mas Greer tenta amenizar a situação, dizendo a Lionel que ele simpatiza com ele, pois também perdeu um filho. Lionel faz uma pausa e se acalma. Greer pergunta se Lionel conhece alguém que gostaria de prejudicar a si mesmo ou a Jared. Lionel percebe que o alvo do assassinato era ele e não Jared. O assassino não sabia que a pessoa que usava o substituto de Lionel era Jared. Ao perceber isso, Lionel sai do substituto. Lionel está sentado chorando em sua cadeira, sabendo que inadvertidamente causou a morte de seu filho. Greer e Peters vão para o VSI e reunir-se com representantes. Greer pergunta se eles conhecem algum caso envolvendo a cabeça de um substituto explodindo e o operador substituto morrendo. Os representantes tornam-se defensivos e garantem a Greer que existem proteções contra falhas em vigor para se proteger de tais acidentes. Eles então vão para o andar de engenharia e se encontram com um dos engenheiros.
Greer mostra a ele o chip de identidade frito do substituto de Jared, e o engenheiro diz que a única coisa que poderia fazer isso acontecer é se os circuitos disparassem de uma só vez. O engenheiro também diz a eles que um caminhão cheio de substitutos veio dos militares com ótica e chips de identidade ausentes. Greer e Peters então vão para um acampamento militar e assistem soldados substitutos no campo de batalha travando uma guerra. Um substituto leva um tiro e é destruído, e o operador pula de volta com um substituto diferente. O coronel militar garante a eles que qualquer arma usada em um substituto não afetaria o operador do substituto. Ele também menciona que os militares normalmente removem placas, mãe e óticas de substitutos para análise. De volta à delegacia, Peters identifica o homem segurando a arma do vídeo como usuário não substituto Miles. Eles então vão para o departamento de monitoramento, onde um técnico não substituto, Bob, diz que Miles foi encontrado. Greer se dirige para se encontrar com a equipe de perseguição, enquanto Peters fica com Bob para monitorar o paradeiro de Miles. Bob então diz a Peters que encontrar Miles foi fácil, pois eles têm acesso a todos os feeds dos substitutos na cidade. Um alarme dispara e Bob vê um homem machucando uma mulher. Ele liga e solicita o desligamento imediato do substituto do agressor. Bob recebe o mandado de desconexão e imediatamente desliga os substitutos. Peters fica chocada porque não sabia que os substitutos poderiam ser desligados remotamente e questiona a legalidade do procedimento. Bob diz que é um software novinho em folha e dá de ombros à preocupação de Peters, já que a polícia é o mocinho. Peters, no entanto, está mais preocupado com o software cair nas mãos erradas. Miles anda de moto pelas ruas com carros da polícia seguindo por perto. Ele desvia pelo trânsito, desviando por pouco dos carros que se aproximam. Greer segue a perseguição em um helicóptero. Miles então colide com um aliado e fica encurralado. A polícia o cerca, e Miles pega uma arma, e os policiais que o perseguem são atingidos por uma onda de eletricidade. A polícia substitui todas as convulsões e seus olhos saltam. Ele então aponta o dispositivo para o helicóptero. Greer cai no chão e se desconecta do substituto o mais rápido que pode. O piloto tem menos sorte, e o helicóptero começa a girar fora de controle. Miles se depara com um assentamento Dredd, e o helicóptero também começa a se aproximar dele. Greer volta ao seu substituto apenas para colidir na zona de isolamento Dredd. Greer emerge dos destroços e começa a perseguir Miles. Os temidos habitantes ficam irritados ao ver que um substituto entrou na zona e começam a perseguir Greer. Greer e Miles correm pelas favelas, passando por trilhas. Miles tenta iniciar a arma, mas ela está desativada no momento. Greer salta sobre os trailers e os escala com facilidade até encurralar Miles. Greer exige que Miles entregue a arma a ele, e Miles obedece, entregando uma sacola a Greer. Antes que Greer pudesse abrir a bolsa, ele foi atingido por um tiro de espingarda. Miles pega a arma de volta e uma mulher atira em Greer, chamando de abominação. Greer deixa seu substituto e tropeça para fora de sua cadeira de estimulação. Ele rasteja no chão, chamando Meg. Ela descobre rapidamente Greer e chama uma ambulância. Miles depois acorda e vê o profeta, Powell, e seus homens saqueando sua casa, procurando a arma. Powell pergunta de onde a arma veio, e Miles confessa que nunca descobriu quem era. Eles só mantinham contato por meio de celulares descartáveis, e ele só era pago para usar a arma. Uma reportagem posteriormente afirma que Powell vê o helicóptero acidentado como um ataque à casa dos Dredds e declara uma revolução contra os usuários substitutos. Enquanto isso, Greer acorda no hospital e Adam diz que foi suspenso. Adam diz que lidaria com o caso pessoalmente e aconselha Greer a descansar. Enfurecido com a decisão da agência, Greer foge do hospital. Ele está preocupado que a agência não compartilhe sua preocupação com a arma de Miles. Peters então se encontra com ele e eles começam a voltar para a estação. Conforme Greer anda, ele fica tonto e desorientado. Peters diz que é um efeito de ficar na barriga de aluguel por muito tempo. Greer decide ir para a colônia Dredd, pensando que entraria facilmente agora que não está usando um substituto. Lá dentro, ele vê seu substituto crucificado e descobre que Miles havia morrido. Powell fala sobre o funeral de Miles e lembra aos participantes como a morte de Miles é um sinal de verdadeira humanidade, ao contrário dos substitutos. Greer se aproxima de Powell após o funeral, mas os capangas de Powell o espancaram depois que ele se recusou a sair. Powell reconhece Greer como um usuário substituto e diz a ele que sentir dor é o mais próximo da experiência humana que ele jamais terá. Greer pergunta sobre a arma, mas Powell ri dele e lhe dá uma resposta sarcástica. Greer sai e Powell entra em seu trailer para recuperar a arma escondida no chão. Um carro para trás de Greer e ele entra. Um menino fala e se revela ser outro substituto de Lionel. Lionel diz que não pode usar seus substitutos habituais por causa do atentado contra sua vida. Ele então expressa sua frustração com a forma como a investigação sobre a morte de Jared não está levando a lugar nenhum.
Greer diz a Lionel que o assassino de Jared morreu e foi morto por Powell. Greer então conta a Lionel como ele perdeu seu filho em um acidente de carro e que a pior coisa do mundo é um pai sobreviver ao filho. Lionel aconselha Greer a concentrar sua investigação na arma. Se eles descobrirem de onde veio a arma, saberão quem queria Lionel morto. Lionel diz que os Dredd são incapazes de produzir tal arma, pois exigiria muita pesquisa e dinheiro. Greer então volta para casa e discute com Meg. Ele diz que só quer estar com sua esposa, e Meg diz que ela está lá. Mas Greer diz que quer sua esposa verdadeira, não uma substituta. Meg diz que as coisas mudaram e que ela não é a mesma pessoa. Meg sai de Greer, entra em seu quarto e olha para si mesma. Ela tira os óculos e começa a soluçar na cadeira de estimulação. Greer volta para a estação e encontra informações sobre VSI. Fazer um contrato de arma com os militares. O contrato, no entanto, é rescindido rapidamente, mas o motivo é confidencial. Mais tarde naquela noite, uma barriga de aluguel invade a casa de Peters. Ele analisa as gravações do que Peters viu e aprende sobre Bob e a capacidade da polícia de acessar todos os substitutos. O substituto então atira em Peters adormecido várias vezes. Em seguida, ele pega o substituto de Peters e o implanta com um operador remoto. Na estação, o substituto de Peters ganha vida. Greer se encontra com o coronel militar no dia seguinte e mostra uma foto da arma. O coronel confessa que sabe da existência da arma e explica que é um dispositivo de sobrecarga criado por VSI. Para os militares. Ele foi inicialmente projetado, levando à morte dos operadores. Após o período de teste, todos os protótipos foram destruídos. Greer então diz ao coronel que os Dredds estão com a arma. O coronel então sai correndo e diz a Greer que os militares se encarregarão da recuperação da arma. Na zona do pavor, Powell entrega a arma para seus capangas e os encarrega de trazer, lá para Peters na delegacia. Enquanto isso, Greer vai ao salão de Meg e conversa com ela sobre o que aconteceu na noite anterior. Meg fica surpresa ao ver Greer e parece que não quer discutir o que aconteceu na noite anterior. Greer traz o filho morto, e Meg fica frustrada, dizendo a Greer que a única razão pela qual Meg ainda está viva hoje é por causa de sua barriga de aluguel, que proporcionou uma fuga de sua vida. Greer tenta apelar para Meg, mas ela desconecta a substituta. Em casa, Meg pega uma garrafa de uma pilha de remédios e pega uma. Enquanto isso, os militares iniciaram uma invasão da Zona do Medo para recuperar a arma. Soldados saem de helicópteros e os temíveis habitantes correm para se esconder. Powell e seus capangas tentam escapar, mas encontram os soldados. Um tiroteio acontece entre os homens de Powell e os militares, mas os homens de Powell são dominados quase imediatamente. Powell é baleado e, à medida que os militares se aproximam, eles veem que Powell, o líder do movimento anti-barriga de aluguel, é ele próprio um substituto. Lionel é finalmente revelado como o operador de Powell. Greer se encontra com quem acredita ser Peters, e o substituto revela que Miles estava trabalhando com Andrew. Acontece que Andrew contratou Miles para assassinar Lionel. Greer então dirige-se à estação para confrontar Andrew sobre o que ele havia encontrado. Greer pergunta a Andrew o que o motivou a matar Lionel. Greer teoriza que VSI entregou a arma a Andrew. Andrew contratou Miles para matar Lionel, mas Miles acidentalmente acaba matando Jared. Enquanto Andrew desvia o olhar, Greer apunhala o substituto na parte de trás da cabeça, causando um curto. Ele então invade o computador de Andrew e baixa tudo que tem alguma relação com o VSI. E milhas. Ele então se encontra com o substituto de Peters e eles saem. A partir dos arquivos, Greer supõe que Lionel está financiando o movimento anti-barriga de aluguel, alheio à possibilidade de que Lionel possa ter iniciado o movimento. Greer então encontra os códigos necessários para ativar a arma. Peters então liga para a estação, informando sobre o paradeiro de Greer. Nesse momento, um caminhão os atinge, e o carro é arremessado. Peters vai embora com a arma, mas Greer decide perseguir Peters, tentando atropelá-la. A dupla acaba passando por ruas movimentadas, atropelando substitutos e colidindo com outros carros. Greer acaba colidindo com a vitrine de uma loja e Peters foge. Greer se esconde dos perseguidores do FBI. Agentes e rouba um carro. Ele liga para Bob e ordena que ele feche o substituto de Peters, mas Peters o superou. Bob diz a Greer que Peters está tentando acessar toda a rede substituta. Andrew dirige-se ao nível de monitoramento e enfrenta Peters. Ele tenta falar com Peters, mas Lionel revela que é ele quem está controlando o substituto de Peters. Andrews argumenta com Lionel, dizendo que os substitutos são o presente de Lionel para o mundo, e agora Lionel quer destruí-los. VSI não teve escolha a não ser ter Lionel morto, pois destruir os substitutos moveria a humanidade para trás. Lionel então diz que só quer que as pessoas vivam como seres humanos. Ele então dispara a arma em Andrew,
causando um curto no computador de seu substituto e destruindo-o, finalmente se vingando pela morte de Jari. Greer chega à casa de Lionel e exige falar com o verdadeiro Lionel. Ele então força sua entrada, tentando encontrar Lionel. Enquanto isso, o substituto de Peters inicia um upload de vírus em todos os substitutos, com a intenção de matar todos que estão usando substitutos. Greer encontra uma porta escondida e entra nela para encontrar a câmara de Lionel. Na câmara, ele encontra muitos substitutos, incluindo Powell e o homem que matou Peters. Greer então encontra Lionel sentado em uma cadeira de rodas, apontando uma arma para ele. Lionel pergunta se Greer pode sentir seu pulso acelerado e suando, perguntando se ele sente falta de ser humano. Ele diz que ninguém sabe mais como é ser humano, então ele será o único a eliminar os substitutos. Ele argumenta que as pessoas dentro dos substitutos já estão mortas, então ele estará fazendo um favor à humanidade matando todos eles. Ele acha que a barriga de aluguel é a perversão da humanidade e um vício doentio. Um aviso só informando que o upload do vírus foi concluído. Agora que seu testamento está completo, Lionel engole uma pílula de cianeto, tirando sua própria vida. Greer então tira Lionel da cadeira de estimulação e entra no substituto de Peters. Ele pergunta a Bob como eles podem parar o vírus antes que ele seja transmitido, e Bob fala com ele sobre isso. Com menos de um segundo restante, Greer interrompe a transmissão. Os operadores estão seguros, mas o vírus ainda está ativo e ainda destruiria substitutos. Bob instrui Greer como evitar que os substitutos sejam destruídos, enquanto uma equipe de agentes entra na instalação. Como Greer está prestes a confirmar o encerramento do vírus, ele faz uma pausa e decide permitir que o vírus seja enviado para substitutos. Assim que Greer aperta o botão, um agente atira no substituto de Peters. À medida que o vírus fica ativo, todos os substitutos de repente ficam sem vida. Ruas e prédios estão cheios de substitutos desativados. Greer sai para ver que o vírus desativou todos os substitutos com sucesso. As pessoas começam a sair de suas casas atordoadas e confusas, algumas saindo de suas casas pela primeira vez em algum tempo. Greer vai para casa e finalmente vê sua esposa parada na janela. Meg toca o rosto de Greer e os dois se abraçam. Notícias posteriores afirmam que substitutos em todo o mundo foram desativados, mas nenhum relato de vítimas humanas foi listado. A humanidade agora tropeça de volta ao mundo, sem saber o que está por vir. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e ative as notificações. Obrigado por assistir até aqui.